10 de abril de 1963. Atlântico Norte. 220 milhas a leste de Cape Cod. São 9 horas e 13 minutos da manhã. O navio de resgate Skylark está na superfície, monitorando as comunicações com um submarino que está descendo em círculos lentos a centenas de metros abaixo. A transmissão chega distorcida, com interferência, mas algumas palavras são audíveis. Enfrentamos uma dificuldade, ângulo positivo para cima, tentando soprar. O Skylark responde. Aguarda. Chama de novo. Silêncio. Às 9 horas e 18 minutos, os instrumentos do Skylark detectam um ruído de alta energia e baixa frequência vindo das profundezas. Característico de uma coisa só. Uma implosão. Durou 0,1 segundo. Rápido demais para o sistema nervoso humano sequer notar. A 730 metros de profundidade, quase o dobro do limite calculado para o casco do submarino, o USS Treasure havia deixado de existir. Junto com ele, 129 homens. Todos mortos instantaneamente, no momento em que o oceano os esmagou. Nenhum corpo foi recuperado. Nenhum sobrevivente. Apenas destroços espalhados no fundo do Atlântico e um silêncio no rádio que durou horas antes que o mundo soubesse o que havia acontecido. O que se perdeu naquela manhã de abril não foi apenas um submarino. Foi o mais avançado engenho de guerra submarina que a humanidade havia construído até aquele momento. E com ele, uma sequência de erros tão pequenos, tão banais, tão completamente evitáveis, que ainda hoje é difícil de aceitar. Esta é a história do USS Treasure. Para entender o que aconteceu naquela manhã, precisamos entender o que o Treasure era. E o que ele representava. No início dos anos 1960, a Guerra Fria estava no seu ponto mais tenso. Os Estados Unidos e a União Soviética se encaravam em uma corrida armamentista que se estendia da superfície da Terra até as profundezas dos oceanos. Os submarinos haviam se tornado uma das peças mais decisivas nesse jogo, silenciosos, invisíveis, capazes de lançar mísseis nucleares sem aviso. A Marinha Americana precisava de uma resposta à crescente frota submarina soviética. E o Treasure era essa resposta. Ele era, sem exagero, o submarino mais avançado do mundo em sua época. Mais silencioso do que qualquer coisa que havia existido antes. Mais rápido. Mais profundo. Mais letal. Seu casco tinha formato de charuto, uma inovação inspirada no design experimental do Albacore, que havia provado ser radicalmente mais eficiente no movimento subaquático. Essa forma reduzia a resistência da água e permitia velocidades e manobras que submarinos convencionais simplesmente não conseguiam. Na proa ficava o sonar BQQ-2, o sistema de detecção sonora mais avançado já instalado em um submarino de ataque. Ele podia detectar embarcações inimigas à distância sem precedentes, tanto em modo ativo quanto passivo. Em termos práticos, o Treasure podia ouvir o inimigo muito antes de ser ouvido. Atrás do sonar estavam os 4 tubos de torpedo, 2 de cada lado, inclinados a 10 graus da linha central. Podiam disparar os torpedos antinavio e antissubmarino mais modernos disponíveis. E em uma fase posterior, seriam adaptados para lançar o Ashok, uma combinação devastadora de foguete e torpedo que era lançada como um projétil convencional, subia até a superfície, saía da água em trajetória balística e mergulhava de volta no ponto exato do alvo, onde uma ogiva nuclear detonava. O coração da embarcação era o reator nuclear S-5W. Compacto, confiável, poderoso. Ele fornecia energia praticamente ilimitada. O Treasure podia circular pelos oceanos por meses sem precisar reabastecer combustível. O casco de aço de alta resistência, classificado Raio 80, foi projetado para suportar mergulhos de até 400 metros. Na época, era um limite que parecia inatingível. Era o primeiro de uma nova classe de submarinos. Tão revolucionário que a Marinha Americana batizou a classe inteira com o seu nome, a classe Treasure. A quilha foi lançada em 28 de maio de 1958, no estaleiro naval de Portsmouth, na costa leste dos Estados Unidos. Ele foi oficialmente lançado ao mar em 9 de julho de 1960 e comissionado em 3 de agosto de 1961, sob o comando do comandante D. A. Cheney. Seguiram-se meses de testes extensivos no Atlântico Ocidental e no Mar do Caribe. Cada sistema foi avaliado meticulosamente. O sonar. As armas. A propulsão. A capacidade de mergulho. O Treasure passava por todos os testes com distinção. Era exatamente o que a Marinha havia prometido que seria. Mas os primeiros sinais de problemas não demorariam a aparecer. Em outubro de 1961,
o Treasure e o submarino Kavala partiram para um cruzeiro de testes de 3 semanas em San Juan, Porto Rico. Uma viagem de rotina. Nada extraordinário. Até que o reator nuclear foi desligado enquanto o navio estava no porto. Não havia conexão de energia elétrica em terra disponível em San Juan. Então o gerador diesel reserva do navio foi acionado para suprir as cargas elétricas enquanto estava atracado. Parecia simples. Rotineiro. Após algumas horas, o gerador diesel falhou. A carga elétrica passou para as baterias do navio. As baterias eram usadas prioritariamente para os sistemas vitais e para reiniciar o reator. Por isso, a iluminação foi desligada. O ar-condicionado também. Sem ar-condicionado, a temperatura e a umidade dentro do submarino subiram a níveis absurdos. 60 graus Celsius. Dentro de um tubo de metal fechado, no calor do Caribe. Após 10 horas tentando consertar o gerador, ficou claro que não seria possível fazê-lo funcionar antes que as baterias esgotassem completamente. A tripulação tentou reiniciar o reator, mas a carga das baterias já estava baixa demais. O capitão havia saído do navio para um evento em terra. Quando voltou, as baterias estavam praticamente descarregadas. A solução encontrada foi pegar um cabo emprestado de outro navio no porto e conectá-lo ao Kavala, para que o Kavala fornecesse energia suficiente para o Treasure religar seu reator. Um submarino nuclear de última geração, operando com energia emprestada de outro navio, como um carro com bateria descarregada no estacionamento. Era um sinal. Pequeno. Aparentemente sem consequências. Mas um sinal. O Treasure retornou a Portsmouth no dia 29 de novembro e passou os 2 primeiros meses de 1962 com seus sistemas de sonar e as ROC sendo avaliados. Em março, participou de exercícios táticos com o grupo Tarefa Alpha. Depois seguiu para a Flórida, para mais testes do sistema ASROC em Port Canaveral. Foi ali que aconteceu o próximo incidente. Um rebocador acidentalmente colidiu com o Treasure, danificando um dos seus tanques de lastro. O dano não era crítico. O navio foi encaminhado para reparo na Electric Boat Company, em Groton, Connecticut. O tanque foi consertado. E então, como parte da manutenção padrão, engenheiros instalaram filtros temporários nos canos do sistema de lastro, uma medida de proteção para evitar que contaminantes entrassem na tubulação enquanto o sistema estava aberto. Filtros temporários. Instalados como proteção durante a manutenção. Seriam removidos antes dos testes no mar. Deveriam ser removidos. Essa palavra, deveriam, custaria 129 vidas. Após quase 9 meses no dique, o Treasure foi recertificado e saiu do estaleiro em 8 de abril de 1963. No dia seguinte, terça-feira, 9 de abril, às 8 da manhã, ele partiu de Kittery, Maine, sob o comando do tenente-comandante John Wesley Harvey. Harvey tinha 37 anos. Experiente. Respeitado. Um oficial que conhecia submarinos profundamente. A bordo estavam 16 oficiais, 96 praças e 17 civis, engenheiros e técnicos do estaleiro que faziam parte dos testes de pós-revisão. No total, 129 pessoas. O Treasure se encontrou com o navio de resgate Skylark às 11 horas da manhã e os dois navegaram juntos para uma área cerca de 100 milhas náuticas a leste de Cape Cod, Massachusetts. A missão era direta: realizar testes de mergulho profundo para verificar se tudo funcionava corretamente após os 9 meses de manutenção. Parecia uma operação de rotina. Durante os seus 2 anos de serviço, o Treasure já havia atingido a profundidade de teste, 400 metros, cerca de 40 vezes. Sem problemas. Na tarde do dia 9, o submarino fez um mergulho de teste, emergiu, realizou outro até 200 metros de sua profundidade máxima e permaneceu submerso durante a noite. Na manhã seguinte, quarta-feira, 10 de abril, às 6h30, o Treasure retomou contato subaquático com o Skylark e iniciou os preparativos para os testes de mergulho profundo. Às 7h47, começou a descida. Às 8h09, o submarino se estabilizou a 220 metros e entrou em contato com a superfície enquanto a tripulação inspecionava o navio em busca de vazamentos. Nenhum vazamento foi encontrado. Tudo normal. O mergulho continuou. Às 8h25, o Treasure estava a 300 metros. Aqui vale uma pausa para entender como submarinos funcionam em profundidade, porque isso é essencial para compreender o que aconteceu em seguida. Submarinos não sobem e descem como elevadores. Eles dependem da velocidade e do ângulo de inclinação para se mover verticalmente. É parecido com um avião: você altera o ângulo dos profundores para apontar o nariz para cima ou para baixo,
e a propulsão faz o resto. Um submarino usa seus planos de mergulho da mesma forma, é impulsionado em ângulo em direção à superfície ou às profundezas. E aqui está o detalhe crítico: se o submarino estiver se movendo rápido e os planos de mergulho travarem na profundidade de teste, ele pode ultrapassá-la em segundos. É por isso que submarinos se movem devagar e com extrema cautela quando estão perto dos limites de profundidade. O trecheiro estava descendo em círculos lentos, como planejado. Às 9h09, enquanto navegava a poucos nós, aconteceu alguma coisa na sala de máquinas. E aqui é um ponto de divergência histórica importante. Existem duas interpretações diferentes dos dados disponíveis. A primeira se baseia no relatório oficial da investigação, que utilizou experiências e testes em outros submarinos. A segunda se baseia em gravações sonoras feitas no oceano naquela manhã, dados que só foram desclassificados em 2013, 50 anos após o acidente, e que por isso nunca foram incluídos na investigação oficial de 1963. Ambas as interpretações chegam à mesma conclusão trágica, mas por caminhos diferentes. Segundo o relatório oficial, uma junta de tubo se rompeu na sala de máquinas. Não era uma solda convencional, era uma brasagem de prata, uma técnica diferente de união entre tubos que já havia falhado antes em outros navios da mesma classe. Água salgada do sistema de resfriamento do reator começou a invadir a sala de máquinas. A tripulação tentou parar o vazamento. A sala se encheu de névoa. No outro lado da sala, a água do cano rompido causou um curto-circuito e desligou a bomba que resfriava o reator nuclear. Não era a primeira vez que isso acontecia. O USS Abraham Lincoln havia sofrido vazamentos em tubos com juntas soldadas durante testes. O USS Barbel havia experimentado falha em uma junta de brasagem de prata perto da profundidade máxima em um exercício, e a sala de máquinas do Barbel havia inundado com quase 18 toneladas de água em apenas 3 minutos, o tempo necessário para emergir com potência total e tanques de lastro soprados. 3 minutos. Era o limite. Já as gravações sonoras desclassificadas em 2013 contam uma história ligeiramente diferente. Elas mostram 2 minutos de instabilidade elétrica e falha no barramento que alimentava a bomba principal de resfriamento, começando às 9h11. Mas o mais revelador é o que não está nas gravações: não há som de água inundando. Não há som de um cano estourando. Naquela profundidade, a água que entrasse no submarino estaria sob pressão enorme, o tipo de jato que cria uma onda sonora muito específica e inconfundível. Essa onda não está presente nas gravações. O que isso significa? Talvez a falha inicial tenha sido elétrica, não mecânica. Talvez a sequência de eventos tenha sido ligeiramente diferente do que o relatório oficial concluiu. Mas o resultado foi idêntico: a bomba de resfriamento parou. E o que aconteceu a seguir foi uma cascata. Quando a bomba de resfriamento falhou, o reator nuclear do trecheiro se desligou automaticamente. Esse processo se chama SCRAM, um desligamento de emergência projetado para proteger o reator de danos quando algo sai do controle. Em circunstâncias normais, é exatamente o que deve acontecer. Salva o reator. Salva o navio. Mas o trecheiro não estava em circunstâncias normais. Estava a 300 metros de profundidade, perto do seu limite máximo, sem propulsão e sem controle de lastro. O comandante Harvey reagiu imediatamente. Ele ordenou velocidade máxima, subida total nos planos de mergulho e o sopro dos tanques principais de lastro, o procedimento padrão para emergir rapidamente. Soprar os tanques de lastro significa injetar ar comprimido neles, forçando a saída da água e criando flutuabilidade positiva, fazendo o navio subir. Era o procedimento correto. Era o que deveria funcionar. E então os filtros temporários entraram em ação. Lembra dos filtros instalados durante a manutenção, para proteger as válvulas enquanto o sistema estava aberto? Os que deveriam ter sido removidos antes dos testes. Eles ainda estavam lá. Quando o ar comprimido dos cilindros de alta pressão foi liberado para soprar os tanques de lastro, ele precisava fluir rapidamente pelos canos. Mas o ar de alta pressão esfria dramaticamente ao se expandir, e essa queda de temperatura causa a condensação e o congelamento da umidade nos canos. Em condições normais, isso não é problema, porque o fluxo do ar derrete o gelo antes que se acumule. Mas os filtros bloqueavam tanto o fluxo de ar que os canos simplesmente congelaram. Em segundos. A umidade se solidificou, entupindo os filtros e interrompendo completamente o fornecimento de ar para os tanques de lastro. O sistema de emergência havia sido neutralizado por um pequeno pedaço de metal que deveria ter sido retirado antes da saída do porto. O trecheiro estava agora sem propulsão, sem controle de lastro e afundando.
A propulsão foi transferida para o sistema de backup com bateria. A equipe da sala de máquinas tentou consertar a bomba de resfriamento. Paralelamente, tentaram reiniciar o reator, um processo que, na melhor das hipóteses, levaria pelo menos 7 minutos. Na última vez em que um submarino nuclear havia perdido energia em treinamento controlado, levará 20 minutos para reiniciar. E havia outro problema. Um que ninguém havia previsto que seria relevante naquele momento. O oficial de controle de reator do Treasure, o tenente Raymond M. Cole, estava de licença. Em seu lugar estava o tenente de Henry, um estagiário em sua primeira patrulha depois de sair da escola de energia nuclear. Henry era treinado. Seguia os procedimentos à risca. E foi exatamente isso que criou o problema. Quando um reator nuclear sofre um scrum, o procedimento padrão é isolar o sistema de vapor, fechar as válvulas que alimentam as turbinas responsáveis pela propulsão e pela geração de eletricidade. É uma medida de segurança. Protege o sistema. Permite que ele resfrie adequadamente antes de ser reiniciado. Henry seguiu o procedimento. O problema é que o reator, antes do desligamento, havia aquecido água que se transformou em vapor. E esse vapor, agora preso no sistema secundário, representava energia. Energia que poderia ser usada para levar o submarino à superfície, mesmo sem o reator funcionando. Um oficial experiente, com anos de operações em submarinos, poderia ter tomado uma decisão diferente. Manter as válvulas abertas e usar esse vapor residual para ganhar metros preciosos em direção à superfície. Mas as grandes válvulas de isolamento do sistema de vapor, uma vez fechadas, não podiam ser reabertas rapidamente. E os procedimentos padrão não foram escritos para emergências como aquela. Eles eram para condições normais de operação. O tenente Harvey sabia que o tempo estava acabando. Às 9h13, ele transmitiu aos Clark: enfrentamos uma dificuldade, ângulo positivo para cima, tentando soprar. Os Clark respondeu. Avisou que não havia obstáculos na área, o Treasure poderia emergir sem riscos de colisão. Às 9h15, os Clark pediu ao Treasure que confirmasse sua posição. Nenhuma resposta. O capitão dos Clark perguntou diretamente: você está no controle? Um minuto depois chegou uma transmissão confusa, registrada no diário de bordo como 900M. Poderia ser a profundidade e o rumo do submarino. Poderia ser simplesmente N, um não em resposta à pergunta: você está no controle? E então, uma segunda transmissão. Parcialmente audível. 2 palavras claras, gelando o sangue de todos que as ouviram, excedendo profundidade de teste. Às 9h18, os instrumentos dos Clark detectaram um ruído de alta energia e baixa frequência. A implosão. A 730 metros de profundidade. Foi o fim. Os Clark continuou chamando o Treasure por horas. Enviou sinais. Disparou cargas explosivas a cada 10 minutos. Nenhuma resposta. Às 11h04, quase 2 horas após o último contato, os Clark transmitiu para o comandante dos submarinos da frota do Atlântico: não consigo falar com o Treasure desde 9h17. Tenho chamado a cada minuto. Problemas de rádio atrasaram o recebimento da mensagem até às 12h45. O tenente-comandante Hacker iniciou os procedimentos de perda de submarino às 11h21 e continuou chamando o Treasure até às 17h, mesmo sabendo, no fundo, que não haveria resposta. Às 18h30, o comandante da Força de Submarinos do Atlântico ordenou que o estaleiro naval de Portsmouth notificasse os familiares da tripulação. A primeira a ser informada foi Irene Harvey, esposa do comandante Harvey. Seu marido havia desaparecido com o navio. No mesmo dia, o almirante George Anderson Jr. anunciou à imprensa no Pentágono que o submarino havia sido perdido com toda a tripulação. O presidente John F. Kennedy ordenou que todas as bandeiras dos Estados Unidos fossem içadas a meio mastro, do dia 12 ao dia 15 de abril, em homenagem aos 129 submarinistas e funcionários do estaleiro que haviam perecido. 129 pessoas. Todas mortas instantaneamente, no 10º em que o oceano venceu o aço. Nas semanas seguintes, a Marinha enviou veículos de busca submarina para localizar os destroços. Câmeras subaquáticas fotografaram os restos do Treasure espalhados por uma área considerável no fundo do Atlântico, a profundidade de quase 2.600 metros. O casco havia implodido com tamanha força que os fragmentos ficaram distribuídos por quilômetros. Nenhum corpo foi recuperado. Tecnicamente, o USS Treasure nunca foi descomissionado pela Marinha Americana. Ele permanece, até hoje, listado como em patrulha eterna.
A investigação que se seguiu foi uma das mais rigorosas da história naval americana. E o que ela revelou foi perturbador não pela complexidade dos problemas encontrados, mas pela simplicidade deles. Filtros que deveriam ter sido removidos. Um sistema de controle de lastro vulnerável à água do mar. Procedimentos que não distinguiam entre condições normais de operação e emergências críticas de sobrevivência. Uma cultura de revisão e manutenção que havia deixado pontos cegos perigosos. Cada um desses problemas, isoladamente, seria um inconveniente. Juntos, numa sequência de minutos, foram letais. Entre 1915 e 1963, a Marinha Americana havia perdido 16 submarinos em acidentes fora de combate. Após o desastre do Treasure, a Marinha implementou o programa SUBSAF, um dos programas de segurança mais rigorosos e abrangentes da história militar. Ele estabeleceu novos padrões para revisão de projetos, inspeções de segurança durante a construção, testes de componentes e certificação de sistemas críticos. Desde a implementação do SUBSAF, apenas um submarino americano foi perdido em circunstâncias semelhantes, o USS Scorpion, em 1968, que não havia passado por todas as atualizações do programa. Secadores de ar foram instalados nos compressores de alta pressão para evitar o acúmulo de gelo nos canos, o problema exato que impediu o Treasure de soprar seus tanques de lastro naquela manhã de abril. Os procedimentos operacionais foram reformulados para permitir que, após um desligamento de emergência do reator, o vapor residual do sistema secundário pudesse ser usado por vários minutos para ajudar o submarino a emergir. A distinção entre procedimento padrão e ação de emergência, que pode ter custado a vida de 129 pessoas, foi finalmente gravada nos manuais. E os filtros temporários. A regra ficou clara: são removidos antes de qualquer saída ao mar. Sem exceção. Sem atraso. O USS Treasure mudou a história da segurança submarina. Mas essa mudança veio tarde demais para os homens que estavam a bordo naquele dia. Para os 129 que desceram pela última vez nas águas frias do Atlântico Norte e nunca voltaram. Uma junta de tubo. Um filtro esquecido. Um procedimento que não previa o imprevisto. Um estagiário seguindo as regras à risca no momento em que as regras precisavam ser quebradas. Cada peça, sozinha, seria um detalhe. Um item de manutenção. Uma nota de rodapé num relatório. Juntas, foram uma tragédia que o mundo não consegue esquecer. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que este canal existe para alcançar. Alguém que não se contenta com a manchete. Que quer entender o que realmente aconteceu, por que aconteceu, e o que ficou para trás depois que a poeira baixou. E tem muito mais esperando por você aqui. Toda semana, um novo mergulho fundo, nas maiores tragédias da história, nos desastres que mudaram indústrias inteiras, nas histórias que geralmente ficam enterradas em relatórios de investigação e arquivos desclassificados que a maioria das pessoas nunca vai ler. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Clica no botão agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se esse conteúdo te acrescentou algo, se você saiu daqui sabendo algo que não sabia antes, deixa o like. Parece um gesto pequeno, mas faz uma diferença enorme para que mais pessoas encontrem esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo.